Conheço muitas pessoas que morrem de vontade de visitar a ilha de Fernando de Noronha, mas muitas delas, talvez a maioria que ainda não conheceu, sempre falam que não visitam porque seria muito caro ir para Noronha. O que mais falam, inclusive, é que é o mesmo custo de uma viagem longa internacional. Mas será mesmo? Será que para conhecer Fernando de Noronha, aqui tão pertinho, você precisa gastar até o que não tem? Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos de volta ao canal Café com Bigode. E o que você já sabe, o canal que a gente fala tudo sobre viagem. Se você gosta do tema, inclusive, já pode até se inscrever no canal. E o vídeo de hoje é para tentar desconstruir aquela ideia de que só vai para Fernando de Noronha quem tem muito dinheiro ou quem já visitou o mundo inteiro e não tem mais interesse em fazer viagens para o exterior. Ok, eu adianto desde já que não dá para dizer que dá para viajar a Noronha com pouquíssimo dinheiro, até porque os custos começam já na passagem, nas taxas que você tem que pagar por dia que você fica lá, então tudo isso já pesa um pouco, mas dá sim para você fazer essa viagem com um custo dentro do seu orçamento, como se você estivesse fazendo uma viagem para outros pontos de praia, por exemplo, do Nordeste aqui do Brasil. E eu me sinto bem à vontade de falar isso porque eu fiz duas viagens para Noronha, ou seja, já fui duas vezes na Noronha. Em uma delas eu adotei o estilo de viagem de baixo custo. Quanto menos eu conseguisse gastar, melhor. Foi uma vez que eu fui inclusive sozinho. E a outra foi uma viagem de casal, em que eu fiz a viagem basicamente que a maioria das pessoas que você vê por aí viajando, postando, etc. faz. Uma viagem sem tantas limitações, sem tantas formas de economizar dinheiro. Em Noronha é uma viagem mais light e que acaba sendo mais confortável, é verdade, mas muito mais custosa. Então aí já fica a primeira dica. A linha entre você gastar muito e gastar bem menos em Noronha é bem tênue. Se você não tomar alguns cuidados, seu orçamento pode ser implodido facilmente. Eu vou contar hoje 5 dicas para você tentar manter a viagem dentro do seu orçamento, um orçamento super razoável. Mas eu vou começar por uma até que não está nessa lista das 5, que é a passagem aérea. Passagem aérea para Noronha realmente é bem cara, quando você considera as distâncias envolvidas, mas se você tem milhas, talvez esse seja o melhor momento e a melhor viagem para você usar suas milhas. E por que eu digo isso? Porque, em geral, a proporção custo da passagem, custo em milhas, é muito melhor para Fernando de Noronha do que para destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, enfim, para outros destinos aqui dentro do Brasil mesmo e não nas ilhas. Mas então vamos às dicas. A primeira delas se refere ao aluguel do buggy. Esse é talvez o principal erro de quem vai para Noronha e de repente se vê gastando mais do que esperava. O aluguel de buggy em Noronha é extremamente caro e aumenta a cada dia, porque na primeira vez que eu fiz essa viagem ele custava em torno de R$120 a diária. Na segunda vez que eu fui para Noronha já era R$250 a diária. E tem amigos que foram recentes que já gastaram ali em torno de até R$380. Isso varia de acordo com quem vai alugar, qualidade do buggy, etc. Se você passar 7 dias em Noronha, a gente está falando de praticamente aí R$3.000 só de buggy. Com um detalhe, Fernando de Noronha é uma ilha de 26 km², bem pequena. E tão pequena que a BR-363, que é a BR que corta a Noronha de ponta a ponta, tem apenas 7 km. Ou seja, de ponta a ponta de Noronha existe uma BR de apenas 7 km. Uma BR pela qual passam diversos ônibus, salvo engano, de meia em meia hora, ao custo de R$4 aproximadamente, um pouco mais talvez hoje em dia, e que para em todos os pontos principais que você vai ter vontade de descer. Então, vai parar em basicamente todas as praias, ele vai sair lá do porto, que é uma ponta da ilha, e vai até o Sueste, que é uma outra ponta da ilha. Sendo que nesse caminho ele vai acabar parando em todas as praias e todos os pontos de Noronha que você pode ter interesse. Dificilmente não vai cobrir algum. Eu particularmente não consigo me recordar de nenhum ponto que esse ônibus não tenha parado. Então, se você pegar esse ônibus 4 vezes por dia que seja, a diferença de valor entre você alugar um buggy e você se locomover pela ilha de ônibus vai ser gigantesca. Mas e as vantagens e desvantagens, Vitor? A vantagem do buggy é clara, você se locomove com muito mais facilidade, rapidez, sem depender de um ônibus. E outra desvantagem do ônibus é que você vai ter que fazer pequenas trilhas, porque as praias, muitas vezes, de Noronha não são literalmente ao lado da estrada. Então você vai ter que descer um caminho que parece uma trilha até chegar na praia. Se você está com tempo e disposto a curtir Noronha, isso vai fazer até sua viagem mais interessante. Então minha sugestão é: alugue um buggy no primeiro dia, rode a ilha toda, e isso é bem rápido e fácil. Veja os pontos que você mais gostou, as praias que você achou mais bonita, as praias que tem aquilo que mais te interessa, se é uma estrutura de apoio, se é ser mais deserta. Resolva as suas questões de compra dos passes que você vai ter que usar em algumas praias, ou de reservar, por exemplo, um mergulho lá na praia do Atalaia. E no dia seguinte você devolve o buggy e passa a se locomover de ônibus, sendo o ponto 1 aí de uma grande economia, pode apostar. A dica número 2 se refere à alimentação. Em Noronha as coisas são caras, afinal de contas é uma ilha isolada em que tudo tem que ser importado do continente. Tudo tem que ser importado normalmente por navio, inclusive combustível para gerar energia elétrica, enfim, acaba que fica tudo muito caro.
Então a dica que eu dou em relação à alimentação é, se você está com o orçamento apertado, se seu plano é gastar o mínimo possível, não vá com a ideia de beliscar o tempo todo, de fazer grandes refeições o tempo todo, de ter almoço, janta em grandes restaurantes, tido como muito bons lá da ilha, porque isso vai encarecer tremendamente sua viagem. Para você ter uma ideia, na segunda viagem que eu fiz, a desregrada, vamos chamar assim, eu fiz exatamente isso, gastei bastante com a alimentação. E na primeira eu vou contar aqui como era mais ou menos o meu dia, que vocês vão entender a diferença. Então eu acordava, tomava café da manhã na pousada, bem reforçado, ia curtir uma praia, de ônibus, como eu falei, dava meu mergulho, não tomava nenhuma cerveja por ali ou por aqui, porque eu na verdade estava querendo realmente curtir a praia. Quando saía de uma praia dessa, eu parava no açaí que se tornou o meu favorito, tomava um açaí com cupuaçu e mais um sanduba ou um salgado que já reforçava ali meu estômago e ia de novo para as praias curtir um pouco mais. E esse açaí com sanduba ali saía bem mais barato do que uma refeição, ainda que fosse para uma pessoa só. E aí dessa segunda ida à praia eu voltava para a pousada para dar uma descansada. E aí eu tive uma sorte, na verdade não foi sorte, foi planejado, de escolher a pousada Fortaleza. Não sei se outras fazem isso também, mas a Fortaleza em específico, ela tem um chá da tarde, já incluso na diária, que é como se fosse um meio café da manhã. Tem mais ou menos as mesmas coisas do café da manhã, só que cortado pela metade. Tem menos opções, que dá uma forrada bacana na barriga, coisas muito gostosas. Eu fazia isso, ia dar uma descansada e depois voltava para a vila, aí para curtir um pouco. E também para jantar, e aí eu podia jantar uma pizza, um sanduíche também, ou até um jantar completo, como eu fiz em alguns momentos, que seria a refeição do dia, aquela que você vai gastar um pouco mais de dinheiro, e tomar uma cervejinha só ali no bar do cachorro, já curtindo um som, já curtindo a noite ali, se for do seu interesse. Então veja que você evita de gastar com cervejinhas pontuais ao longo do dia, que muitas vezes não vão fazer tanta diferença assim para você, ou de fazer refeições caras o tempo todo, para focar em determinados momentos do dia aquilo que você mais quer curtir. Então se você quer curtir uma cervejinha numa baladinha, você guarda isso para a noite. Se você quer curtir um almoço com uma bela vista, com uma grande fartura, você usa a refeição principal para o almoço. Enfim, você se organiza de modo a evitar esses gastos desenfreados com a alimentação, porque vai ser custoso. Uma cervejinha solta ao longo do dia, por exemplo, pode custar R$20 ou mais. Então, no final das contas, essa dica é: foque nos momentos ideais para você fazer aquilo que mais te interessa em termos de alimentação. A dica número 3 é sobre os passeios. Você vai chegar na ilha, você vai ver aquela ilha maravilhosa, diversas ofertas de passeio de barco, passeio com tartaruga, passeio de todos os tipos. E esses passeios vão custar bastante dinheiro. Então não, eu não estou dizendo para você não fazer nenhum passeio. Estou dizendo para você fazer uma escolha racional desses passeios. Então, por exemplo, existe um passeio lá que é o passeio que você faz basicamente o que eu falei para você fazer de buggy. Que você sai por todos os pontos da ilha, os principais, no mesmo dia, fazendo paradas rápidas e que te ajuda a conhecer a ilha e decidir o que é que você mais gostou para você aproveitar mais nos dias seguintes. Se você tem vontade de alugar um buggy, se você tem algumas outras coisas a resolver, por que não alugar o buggy e fazer esse passeio por você mesmo? A ilha não tem segredo, não tem labirinto, é muito fácil chegar nos lugares. Então aí você já tem uma escolha logo de cara, fazer esse passeio ou alugar um buggy. As duas coisas juntas é praticamente um desperdício de dinheiro. Aliás, praticamente não, é um desperdício de dinheiro. Uma outra questão é: você é completamente apaixonado por mergulho, você já mergulha em outros lugares, então certamente vale a pena pagar em torno de 500, 600 até 700 reais que são cobrados lá para fazer um mergulho com cilindro de oxigênio em lugares muito interessantes. Eu fiz inclusive um desses mergulhos. Mas se você não é apaixonado por mergulho, você vai ter incontáveis locais onde você pode mergulhar de graça e ver basicamente tudo o que você gostaria de ver no mergulho de cilindro. Então se você mergulhar, por exemplo, lá na praia do Porto, você vai ver os tubarões, as tartarugas, os mais diversos tipos de peixe, arraias, enfim, tudo que você pode ver de vida marinha na Noronha, você vai ver ali nas proximidades da praia do Porto com um snorkelzinho que você mesmo pode levar. Um outro exemplo, existem passeios, por exemplo, de barco que te levam até a praia do Sancho, ficam ali bem na beirinha da Praia do Sancho. Para vocês terem uma ideia, eu que não fiz esse passeio, estava lá pela praia, indo pela trilha. Eu chegava até esse barco com muita facilidade, nadando, mergulhando com o meu snorkel e vendo a vida marinha ali, fazendo aquele mergulho gostoso, sendo que eu não paguei nada e as pessoas que estavam no barco pagaram. Ah, Vitor, mas tem um almoço lá no barco, é super legal. Se isso é muito a sua cara, vale a pena fazer, faça essa escolha. Se não, se é só porque você está turistando, eu te aconselho realmente a ir pela trilha, a entrar naquela praia sem custo adicional, porque o almoço você pode escolher outro lugar depois, ou você pode jantar. É o que eu falei da escolha racional. Se você escolher o almoço ali, você vai ter que cortar, por exemplo, no jantar do dia, se você quer viajar com orçamento bem regulado. E essa dica, inclusive, me leva à dica 4,
que é concentre suas experiências. Eu meio que já falei isso embutido aí em todas as outras, mas o que eu quero dizer com isso, por exemplo, eu fui sozinho na primeira viagem para passar meu aniversário lá em Noronha sozinho, já que até então eu não conseguia levar ninguém comigo, que sempre todo mundo falava assim, é muito caro, não tenho condição de ir. Então eu resolvi ir sozinho, enfim, conhecer Noronha naquela época. Eu queria passar o meu aniversário numa pousada super legal, que eu, quando estava fazendo minhas pesquisas sobre Noronha, encontrei que era a Pousada Morena. Vou colocar umas fotos para vocês verem aí. Só que ela é bem mais cara do que as outras pousadas do nível turista, né? Do nível turismo padrão que eles chamam lá. E eu não estava disposto a desembolsar aquele valor por toda a minha estadia em Noronha, que, salvo engano, na época foram 7 dias. Então o que é que eu fiz? Eu fiquei na Pousada Fortaleza, com um custo muito inferior e que ainda oferecia esse chá da tarde para reduzir ainda mais meus custos na ilha. Quase todo o período. E no dia específico do meu aniversário, eu me mudei, digamos assim, para a Pousada Morena para curtir aquela estrutura maravilhosa que eles têm lá. E fiz basicamente o que eu falo nesse vídeo aqui do porquê você se hospeda errado muitas vezes. Se você achou interessante isso que eu fiz, vale muito a pena assistir esse vídeo, que eu dou dicas de como eu já fiz isso em vários outros lugares. E isso eu chamo de concentrar a experiência. Você gasta naquilo que você quer num ponto específico. Eu, particularmente, não precisava do conforto daquela pousada durante toda a minha estadia, já que boa parte dessa estadia eu ia passar fora da pousada, nas praias, e não na pousada, curtindo a pousada. Então, todo o período que eu conhecia a ilha, eu estava na pousada mais simples, mais barata, e quando eu resolvi descansar e curtir meu dia lá, o dia do meu aniversário, eu fiquei em uma com estrutura muito bacana, e isso reduz muito os custos, nesse caso, de hospedagem. Já a quinta dica é: siga o seu planejamento. E é importante você fazer esse planejamento se você vai viajar com um orçamento bem regulado. Mas como assim siga o seu planejamento, Vitor? Como eu falei ao longo desse vídeo, como vocês perceberam também, ao longo de sua viagem por Noronha você vai ter diversas tentações. Você vai ter passeios sendo oferecidos para vocês, com promessas de coisas inacreditáveis que vocês vão ver mesmo sem o passeio, muitas vezes. Você vai ter dicas de locais caros para ver o pôr do sol, sendo que o pôr do sol é gratuito pela ilha toda. Você vai ter sempre um barzinho ali com uma vista maravilhosa, uma estrutura super aconchegante, com a cerveja super cara. Mesmo na hora que você não quer tomar aquela cerveja, você quer andar, por exemplo, de stand-up paddle. Então é um exemplo de você seguir seu planejamento, caso contrário você acaba gastando muito mais do que o esperado. Se passa na Praia da Conceição. Quando eu fui sozinho na Praia da Conceição, eu vi um bar super interessante lá, super legal, super aconchegante, que é o Bar do Meio. E me deu muita vontade de sentar ali, tomar uma cerveja, passar um tempo e depois ir fazer alguma outra coisa. Mas não era esse meu foco, eu resolvi andar de stand-up. Aluguei um stand-up na época por R$40. Aproveitei que já estava de stand-up, mergulhei, né? Voltava, andava de novo, curti a praia, a paisagem sensacional, aquelas vistas. E saí de lá gastando simplesmente R$40. Na segunda vez que eu fui, eu percebi que se eu tivesse, por exemplo, feito uma paradinha ali naquele Bar do Meio, tomado uma cerveja ou um vinho e petiscado alguma coisa para depois andar de stand-up, só aí eu teria gastado algo em torno de R$350 a mais. Isso mesmo. Então a diferença é brutal. Como eu falei ao longo do vídeo e estou repetindo, se você sai do seu planejamento, se você sai do seu orçamento em Noronha, o risco de você gastar muito é muito grande. Então, foco no seu planejamento, foco no seu orçamento. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença de custo, eu estimei que se você não aluga o bug, você usa o ônibus para se locomover pela ilha. Se você leva seu snorkel, por exemplo, não precisa alugar snorkel em cada praia que você pretende dar um mergulho. Se você mantém o foco da sua alimentação, se você não acaba almoçando de forma completamente desregrada do seu orçamento, se você procura opções baratas e guarda um momento do dia para fazer uma refeição mais caprichada, uma refeição daquela de relaxamento, de gastronomia mesmo, e também os passeios, se você foca naquilo que realmente te interessa, só esses cuidados básicos você consegue reduzir, a depender, né, do padrão da sua viagem, entre 4 e 8 mil reais de diferença em uma semana em Noronha. Com certeza absoluta, sem muita dificuldade. Então, resistir às tentações e manter um planejamento lá é super importante se você vai viajar com orçamento limitado. E obviamente, pessoal, minha pretensão não é dizer que viajar para Fernando de Noronha assim é melhor. É apenas mostrar que isso é possível, que você pode viajar para Noronha sem ter que deixar até as calças lá, como pagamento de alguma coisa. Tanto as viagens de baixo custo, como a primeira que eu fiz, como as de alto custo, como a segunda, as duas têm suas vantagens, seus prazeres, mas você vai decidir qual é o seu caminho, a forma que você pode e deseja curtir em Noronha. Mas simplesmente não deixe de ir, porque o lugar é maravilhoso, de verdade. É um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. E que sim, você pode visitar com um custo acessível, como uma viagem para o Nordeste brasileiro, por exemplo. Se você tem alguma outra dúvida sobre as dicas que eu deixei aqui, ou até quer saber mais sobre Noronha, com dicas específicas de restaurante, praias, que programação fazer, deixa aí nos comentários.
se vocês querem isso pontualmente ali só para tirar dúvida numa resposta, outros querem um vídeo sobre Noronha em si e não simplesmente essas dicas. Espero que no mínimo esse vídeo ajude você a refletir e pesquisar para ver que Noronha é possível de você ir sim. Se for, tenho certeza que vai gostar. Então, um abraço e até a próxima viagem.